Bendito santo é o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, exaltado seja teu nome, Senhor dos céus e da terra. Cumprimento a igreja com a doce e a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos bem? Amém. Glória a Deus. Abram suas Bíblias em Marcos capítulo 6, versículo do 1 ao 6. Marcos 6, versículo do 1 ao 6. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. Por gentileza, curve sua cabeça e feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, meu Pai, por mais um dia de vida, de saúde, de paz. Obrigado, meu Deus, por ter nos sustentado mais uma semana, Amém. na qual o Senhor, meu Deus, não deixou faltar nada para nós. É verdade. Querido Deus, obrigado pela tua palavra ter nos alcançado. Amém. Nos dá discernimento, sabedoria, para que Amém. possamos compreendê-la melhor. É verdade. Mas é somente, meu Deus, dessa forma que nós iremos compreender melhor a tua vontade. É somente desse jeito, meu Deus, que nós iremos entender o plano de salvação. É somente desse jeito, meu Deus, que nós poderemos administrar melhor a nossa vida de uma forma que venha te agradar, Senhor. Amém. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço, Glória a tira de Deus. nossas mentes, meu Deus, todos os pensamentos contrários à tua vontade. Em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nos fortalece para que possamos seguir em Amém. frente, sempre, meu Deus, mantendo o nosso foco em Cristo Amém. e em mais ninguém. É verdade. Pai amado, que nós venhamos a ser diminuídos cada vez que estivermos diante de Ti, para que o Senhor cresça. Glória a Deus. Querido Deus, que ao lembrar das minhas pregações e reflexões, Santo seja os meus irmãos não lembrem nem do meu nome, Sim. mas que o Teu nome seja exaltado para todo sempre. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Minhas queridas irmãs, nosso querido pastor, Marcos capítulo 6, versículo do 1 ao 6 nos diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: De onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém. Aqui nesse contexto, veja que Jesus, ele foi desprezado pelas pessoas que viram ele crescer, viram ele ser criado com Maria, junto com seus irmãos, com seu pai adotivo, digamos assim, José. E o que mais me chama a atenção nessa passagem é que, quando nós lemos o terceiro versículo, que diz: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Porque, veja bem, uma das coisas que aconteceu com Jesus, provavelmente já aconteceu com muitos de nós e pode acontecer até hoje. As pessoas, pelo fato delas te conhecerem, pelo fato de você, em algum determinado momento da sua vida, você estava em uma posição social que aquela pessoa estava, ou você estava igual a ela, ou você estava pior um pouco.
E isso, na maioria das vezes, para muitas pessoas, algumas pessoas elas não conseguem lidar com o sucesso daqueles que elas conhecem de longa data. Porque na maioria das vezes, pessoas que estacionam em certos lugares, estacionam a sua vida de uma forma que termina não criando, não tendo nada de novo para mostrar, sempre vai ser criticado pelo seu sucesso que foi alcançado, ou criticado porque nunca conseguiu nada. Só que esse povo aqui, eles achavam que conheciam Jesus. Só que eles conheciam o Jesus, o homem que conviveu com eles, que cresceu com eles ali e que foi educado junto com eles. Agora no versículo 4, Jesus porém disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Isso daqui é um conceito que nós vemos dentro da nossa casa, na escola, na faculdade, na rua. Que conceito é esse? O conceito de alguém que conhece você e às vezes, mesmo que você traga um conselho bom para essa pessoa, mesmo que você traga uma ideia boa para essa pessoa termina não te dando credibilidade pelo simples fato de ter uma convivência com você. E na maioria das vezes essa pessoa, ela pode até ouvir o mesmo conselho, a mesma ideia de outras pessoas e acatar. E isso acontece por quê? Porque aquela pessoa tem intimidade com você. E a intimidade ela pode produzir dois tipos de sentimentos: admiração ou inveja. Então, nós temos que estar sempre atentos a isso, porque nós podemos encontrar isso na nossa rua, no nosso bairro, e principalmente dentro da nossa casa. E quando eu falo casa, não me refiro somente ao lugar que você mora, mas eu estou me referindo também à sua família. Então, às vezes algumas pessoas trazem ideias: nossa, pai, eu quero fazer educação física. Aí o pai é advogado: não, educação física não dá dinheiro, você vai ficar andando por aí com um monte de bombado, né? Você vai ficar por aí se matando numa sala de musculação. Não, educação física não dá dinheiro. Então, a primeira rejeição que você tem na maioria das vezes é dentro de casa, às vezes até do seu próprio cônjuge. Isso é comum acontecer, às vezes por medo, que raramente uma mulher vai ter inveja do marido, o marido vai ter inveja também, né? Na maioria das vezes aí por insegurança, por medo: toma cuidado, toma essa decisão aí não, que talvez dê errado. E na maioria das vezes nós temos que parar, refletir e analisar: essa situação vai dar certo? Vamos colocar aqui numa balança para ver os prós e os contras. Nós não podemos de forma alguma impor. Quando eu venho com uma ideia para minha mulher, primeiro, quando ela diz não, quando ela não concorda, a primeira coisa que eu pergunto a ela: primeiro eu quero saber o porquê não. Ah, mas é porque eu não concordo. Não, não é assim. Eu não vou deixar de fazer só porque você está dizendo que não concorda. Eu quero saber o porquê que você não concorda. Porque talvez ela esteja vendo algo que eu não esteja vendo. Como muitas vezes já aconteceu, de eu querer colocar um plano em prática, ela dizer: não vai dar certo, por causa disso, daquilo. Eu fazer dá errado. Então é necessário parar para conversar, para ouvir e ver: peraí, será que vai dar certo? Não, tá. Mas evite dizer não quando você não tem. Quando você diz não para uma criança e você quer educar essa criança a compreender que ela tem que entender que no decorrer da vida dela ela vai se deparar com diversos nãos, você tem que explicar o porquê não. Porque não é a resposta. Eu, quando eu ia com o meu filho para o supermercado, que eu dizia: não vou comprar nenhum brinquedo. Eu: por que não? E aí explicado: porque eu não vou ter dinheiro. Ponto. E aí ele já ia comigo para o supermercado já com essa certeza na cabeça, né? Então, quando se comportava e quando eu ia, eu comprava cerveja e pedia. Então, o que Jesus passou aqui foi uma simples expressão de pessoas que tiveram uma certa inveja do seu ministério. Veja que no versículo 5 ele diz aqui o seguinte, continuando aqui o 4: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Aí o 5: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então, veja que mesmo assim, ele fez milagres. Por que o texto se preocupa em dizer
curar. Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Quando nós paramos para enxergar pela ótica de Marcos aqui ele estava escrevendo para os judeus escravos, e Marcos ele apresentou Jesus como servo. Foi por isso que foi necessário Marcos trazer esse tipo de linguagem para eles. E daí quando ele escreveu, quando nós paramos para olhar pela ótica de Marcos, não pode fazer ali nenhum milagre. Peraí, curar alguém é milagre, não é? Curar alguém é milagre. Só que Marcos, na realidade, ele estava se referindo aos milagres extraordinários. Tipo, pegar 5 pães, 3 peixinhos e alimentar 5.000 pessoas. É um milagre extraordinário. Ressuscitar alguém é um milagre extraordinário, não é? Então assim, algumas pessoas às vezes dizem assim: poxa, fulano orou em mim, eu estava com dor de cabeça, a dor de cabeça passou. Ah, mas eu acho que deve ter sido, sei lá, a água que eu bebi, o remédio que eu tinha tomado antes, né? Então algumas pessoas ainda são muito incrédulas a respeito da questão da cura. Eu creio sim que nós podemos orar em alguém, essa pessoa pode ser curada, mas é como eu digo e repito, nós temos que tomar cuidado com isso. Não é qualquer um que você pode deixar colocar a mão na sua cabeça. E só que ele veio, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Por que esses aqui foram curados por ele? Foram curados porque esses aqui creram nele. Esses creram. Então vai existir uma multidão de pessoas que não vai crer, mas sempre vai haver um pouquinho que vai crer. E esse pouquinho que vai crer, eles vão crer porque Deus deu a eles uma visão espiritual. É por isso que a própria palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos serão escolhidos. Ponto. Não adianta a gente querer mudar o que está escrito. Daí versículo 6, admirou-se da incredulidade deles, né? Jesus ficou ali admirado, disse: não, rapaz, mas será possível, né? Tipo assim, eu estou aqui, fiz diversos milagres em tantos lugares, multidões me seguiam, e aqui, onde o povo me conhece desde criança, não estão dando a mínima. E aí eles procuraram desacreditar o diante das pessoas, porque na maioria das vezes, quando alguém tem inveja de você, a primeira coisa que essa pessoa faz é tentar fazer com que outros não tenham inveja, mas que desacreditem de você. Isso é muito comum no meio do ser humano. Outro motivo da censura deles eram os seus familiares não eminentes, né? Ele não tinha parentes ali que eram famosos, que faziam coisas grandiosas. Não, eles foram ali querendo desdenhar a família dele. E aí eles disseram: não é este carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Eu fico imaginando no interior, quando alguém sai do interior e volta bem, né, com um carrinho novo, com a família, para visitar os amigos de infância, os parentes. Aí o cidadão passa, aí sempre tem um mais invejoso da rua, mais fofoqueiro, aí diz: olha lá, fulano vai. Aí o outro pensa: quem é? Rapaz, fulano, rapaz, vive aqui, é filho de fulano, irmão de Beltrano, tá vendo? Só quer se aparecer. Isso eu falo, isso eu já vi muitas vezes isso acontecer, né? Então ele tenta descredenciar, tenta desacreditar, tenta fazer com que você tenha uma visão distorcida da pessoa. Porque para um invejoso não é o suficiente não conseguir fazer o mesmo que você faz. Ele vai tentar fazer com que outros não prestem atenção no que você faz. E aí vem, né? E aí outro ponto. Será que se Jesus tivesse aparecido do nada, tivesse caído do céu, por exemplo, lá literalmente, tivesse caído lá, será que eles iriam dar crédito algum a ele? Será que eles iriam admirá-lo, aceitá-lo? Pior que não. Porque na Judéia, se você fosse um forasteiro, se você fosse alguém que não tinha, se você não tivesse referência, né? Se não tivesse conhecimento da sua origem,
você era desacreditado de qualquer jeito. Você não tinha credibilidade alguma. Então você tinha que ser fulano, que é filho de Beltrano, neto de Ciclano, e aí sim, as pessoas sabiam quem era você. Mas se você aparecesse lá de qualquer jeito, você podia fazer do deserto virar ouro em pó. Você não ia ter credibilidade para eles, porque eles só davam credibilidade para as pessoas que tinham origem, né? Então, a familiaridade dos anos da juventude era um desprezo, né? O sucesso de alguém que era inferior ou igual, ele produz inveja no coração de algumas pessoas, né? Vamos ler aqui antes, na referência, na falta de conhecimento da origem de alguém, vamos ler, alguém leia João 9:29 aí, por favor. João 9:29. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, porém estes não sabemos de onde é. Entendeu? Nós. Deus falou a Moisés, porém estes não sabem de onde é. Exatamente. 9:29. Então, quando a gente vem para João 9:29, o que a gente pode ver e confirmar? Né? Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Então aqui nós estamos confirmando que eles não davam credibilidade a pessoas que eles não ouviam, né? Eles não sabiam da origem, né? Moisés tudo bem, mas esse aqui. Então veja que eles não davam crédito para pessoas que eles não conheciam. Então é por isso que é tão necessário a graça de Deus alcançar os eleitos. Porque se a graça de Deus não alcançar os eleitos, os missionários não têm como alcançar as almas perdidas. Os pregadores não têm como pregar e fazer com que o evangelho penetre no coração daqueles que estão ouvindo. Não tem como. É só pela graça. Se a graça não alcançar, o pregador pode ser o maior pregador do mundo, você pode ter a melhor oratória, você pode ter quantos diplomas de teologia na parede, você pode ter qualquer especialização. Se a graça de Deus não alcançar, nada feito. E aí às vezes eu vejo algumas pessoas achando, sim, tem ferramentas que nós temos que buscar. Nós temos que buscar acumular conhecimento para poder passar para que as pessoas entendam o Evangelho. Mas a graça, quando ela tem que alcançar alguém, um simples Jesus te ama, toca no coração do cidadão. Daí, segue em frente buscando ter mais conhecimento diante da palavra de Deus. Então, a familiaridade nos anos da juventude gera um desprezo, né? O sucesso de alguém que convivia com você termina causando inveja ou admiração. Não tem como não ser um desses sentimentos, né? E triste, muito triste, às vezes, pessoas que pararam no tempo e, ao invés de torcer para que outras pessoas que estão seguindo em frente cresçam cada vez mais, terminam, né, se afogando ali no fel da inveja e terminam não desejando que Deus o abençoe cada vez mais, né? Então eles queriam depreciar de qualquer forma. Jesus nos ensina que a sabedoria será excelente. Olha que coisa linda. Jesus nos ensina que a sabedoria será excelente, bem aproveitada no lugar que ela será aceita. Quando aparece alguém sábio, te dando um conselho bom, pregando o evangelho com honestidade, com sinceridade, se o teu coração for uma terra que vai aceitar bem aquela sabedoria, pode ter certeza que você vai só caminhar pelo caminho reto. Então, Jesus nos ensina isso, que a sabedoria ela será excelente para dirigir em terra que ela é bem aceita. E o que nós vemos com essa descrença desses cidadãos aqui? Né? Veja que o próprio Jesus foi desacreditado pela própria família, né? Isso é um louco. Isso daí
né? Mas mesmo assim, depois quem se tornou o primeiro pastor da igreja de Jerusalém? O próprio irmão dele. E é assim, não tem como. Quando está escrito, é cumprido, não adianta. Então, a descrença ela é algo perigoso. Por que a descrença é algo perigoso? Aos olhos humanos é como se a descrença ela atasse as mãos da onipotência de Deus. Porque veja bem, existem os milagres que Deus faz, que talvez aquela pessoa que foi agraciada com esse milagre, talvez ela não acorde para o Evangelho, mas quem está ao lado dela acorda. Por quê? Então, veja bem, uma das coisas que a gente tem que compreender é que milagre não produz uma fé genuína. Quer dizer, como é que é, irmão? Milagre não produz uma fé genuína. Por quê? Uma fé genuína vai fazer com que você seja temente a Deus e não o afronte. Um dos maiores exemplos, Mar Vermelho. O mar abriu, os hebreus fugiram dos egípcios, Deus fez com que o mar fechasse na hora que os egípcios estivessem perseguindo eles. Mas e depois? Olha a corrupção que esse povo teve, né? Olha a corrupção que esse povo praticou. Olha o bezerro de ouro, olha as festas, né? Então veja que se milagre produzisse uma fé genuína, todo aquele povo que saiu do Egito tinha chegado à terra prometida e não chegava. Então não se engane, milagre não produz uma fé genuína. E uma das maiores provas também que a gente vê é muitos ateus que não compreendem que só o fato de acordar pela manhã cedo já é um milagre. Só o fato de ter um prato de comida ao meio-dia já é um milagre. Mas infelizmente muitos terminam ainda, além de não acreditar em Deus, tenta provar que Deus não existe. Mas é tão engraçado. Como é que alguém tenta provar algo que não existe se essa pessoa não acredita nele? Estranho, né? É bem estranho isso. E por último eu quero deixar bem claro para os irmãos, as nossas irmãs, estou sendo redundante, mas não, está tudo certo. Qual que é a conclusão que nós tiramos dessa passagem? Jesus deixa bem claro para mim e para você nessa tarde, que quando você não pode fazer o bem onde você quer, vá fazer onde você pode. É isso que ele deixa bem claro para nós. Não insista com pessoas que vão terminar te afastando de Cristo. Existem muitas pessoas que às vezes querem insistir tanto por alguém que não compreendem que existe algo que só o Espírito Santo vai fazer. Evangelize, ame, cuide, aconselhe. Mas na primeira patada que você tomar, ore. Simplesmente ore. E deixe que o Espírito Santo faça o trabalho dele. Ontem eu ganhei um presente maravilhoso saindo da clínica. Tem um rapaz que passou 2 meses lá, de outra vez tinha passado 1 mês, aí agora por último passou 2 meses, e ele é do movimento LGBT. E esse rapaz, eu passei a evangelizar não só ele, como os outros pacientes. E quando foi ontem, eu sempre fico muito de casaco lá. Às vezes até está quente, a pessoa sempre sente calor não, senão eu gosto de me manter quente. Eu fico muito de casaco. E o meu casaco camuflado que eu gosto, está bem velhinho já, fininho, mas eu gosto. Sabe aquele travesseiro velho que você gosta, que tem o seu cheiro? É esse casaco. E daí, ele foi lá na clínica ontem, aí deu panetone para o pessoal e tal, veio para o meu lado com uma sacola, inclusive ele tinha pedido até para eu comprar uma Bíblia para ele. Rapaz, o movimento LGBT ferrenho, defender mesmo que ele acredita e acabou. Só que eu comecei a evangelizar ele, ele disse, rapaz, que maravilha, eu nunca tinha parado para entender a Bíblia. Henrique, você compra uma dessa para mim? Eu pago. Eu disse, amém, meu irmão. E aí ele me deu um presente, me deu um casaco da marca da Ayrton Senna, da família da Ayrton Senna mesmo, né? Um casaco lindo, né? Tem os 3 títulos de Ayrton Senna no braço, tá? Só tome, vista, porque não vai ser vestido, né? E agora, pelo amor de Deus, não é com aquele casaco que eu não faço mais, não. E assim, irmãos, é isso, né? Se a gente não puder fazer o bem
onde nós queremos, que nós possamos fazer onde nós podemos. Então, enquanto algumas pessoas ficam com medo de chegar perto desse povo, do movimento LGBT ou de qualquer outro grupo, né? O Espírito Santo ele vai nos fortalecendo, vai dizer, rapaz, vai lá, pregue minha palavra, não importa o que vai acontecer não. E acredite, ele já me falou, ele disse, eu vou visitar a sua igreja um dia. Eu disse, meu filho, lá não é minha, é nossa, lá é de Deus, lá é a casa do Senhor, vai ser uma honra ter você conosco. Amém, meus queridos? Então, é isso que eu tinha para hoje. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus.